Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. É com muita alegria, que manifesto aqui, com o coração alegre de podemos estar, todos juntos aqui nessa live, nessa reunião de terça-feira, nessa reunião de oração. E aqui, pela graça de Deus, a oportunidade de podermos estar estudando a palavra, aprendendo mais de Cristo, aprendendo dos seus ensinamentos. Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo possa estar trabalhando com cada um. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de vida, de saúde, que nos tem concedido. E nós iremos falar um pouco sobre os ensinamentos de Cristo, O versículo ali cita que uma das atitudes, uma das ações de Jesus aqui neste mundo, além do plano, da redenção, da sua morte, do seu sacrifício, derramado ali naquela cruz, um dos objetivos de Cristo era o ensinamento, da sua palavra. Ensinar a doutrina, os princípios, todas as ocasiões e princípios que levam o homem ao céu, que fazem com que o homem possa ser um habitante do reino celestial. Então, Jesus tinha esse intuito de ensinar, Ele passou a sua vida, o seu ministério, ele, juntamente com os 12, ensinando os 12, e os 12 transmitindo, não somente os 12, mas ele também falava à multidão, sempre tendo a oportunidade de ensinar o que está escrito. Jesus, ele nunca inventou alguma teoria nova. Ele sempre dizia, assim diz o Senhor, ou está escrito, fazendo referência ao Antigo Testamento. Então, Jesus ele não criou uma nova lei, não criou um novo método, simplesmente ele veio para ensinar aquilo que se havia perdido com falsos ensinamentos dos líderes da igreja. Infelizmente, o inimigo conseguiu isso, perverter esse ensinamento bíblico do Antigo Testamento para o povo de Deus. Nós iremos basear a nossa meditação no capítulo 5 de Mateus. Ali citado capítulo 5, falando sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus ele se encontra ali com uma multidão, ele sobe, se assenta juntamente com seus discípulos e começa a ensinar o povo. E também baseado, óbvio, no capítulo 31 do Desejado de Todas as Nações, que faz referência ao capítulo 5 de Mateus. Este Sermão da Montanha, esses ensinamentos que Jesus deu àquela multidão, aquele ensinamento era dirigido principalmente aos discípulos, era para os discípulos, mas Jesus teve a oportunidade ali também de expor à multidão. Diz aqui que o Sermão da Montanha, conquanto fosse feito especialmente para os discípulos, foi proferido aos ouvintes da multidão. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar, ali onde Jesus estava ensinando, e várias pessoas ali se encontravam, toda a parte da Judéia, Jerusalém. Então, Jesus não perdeu a oportunidade de, além de transmitir aos discípulos, de ensinar o povo, ensinar a multidão. Então, após que o povo se assentou, Jesus começou a ensinar.
Mas um detalhe importante, irmãos, que nós, lendo, né, o Espírito de Profecia, né, o desejado de todas as nações, o povo ansiava, sim, aprender e a ouvir a Jesus. Mas, infelizmente, o que Jesus começou a ensinar não era o que eles queriam ouvir. O desejado deixa claro isso, né? O que eles queriam ouvir eram bênçãos terrestres, né? O fim do jugo romano, né? Algo de material. E Jesus começa ali o Sermão da Montanha trazendo as bênçãos, né? As bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados, felizes, né? São aqueles, e nada mais a bem-aventurança é do que ordenanças. Porque se a pessoa não se encaixa, não tem nesse molde das bem-aventuranças, logicamente ele também não vai fazer parte do povo de Deus. Que ali são requisitos, né? Nós vemos muitas vezes frases, né, das bem-aventuranças, olha, uma coisa linda, maravilhosa mesmo, muita sabedoria. Mas as pessoas esquecem que aqueles versículos são requisitos para um cidadão celestial, para alguém que quer ir para o céu, né, para se tornar santos, né, além da lei de Deus e os outros princípios. Né. Aqui, na página 299, comenta sobre isso. Diz aqui que Cristo decepcionou essa esperança da mundana grandeza. No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra falsa de educação do seu próprio caráter. Não atacou toda a vida diferentemente os erros do povo, via as misérias do mundo em razão do pecado. Ensinou-lhes alguma coisa infinitamente melhor do que haviam conhecido, deixando tirar as suas próprias conclusões quanto à natureza do mesmo. As verdades que ensinou não são menos importantes para nós que para a multidão que o seguia. Então, eles esperavam ali naquele sermão, até, cita aqui o desejado, mansões, tronos e mansões. Né? E nós vemos que hoje, se nós formos fazer uma análise, o mundo continua da mesma forma. O mundo que tem esse título de cristandade, de cristãos, continua da mesma. Se Jesus viesse hoje fazer um sermão, né, o que a maioria da cristandade iria querer ouvir? Né? Bênçãos, né, prosperidade, né, dinheiro, riqueza. E Jesus viesse com a verdadeira mensagem. Imaginemos, né? Jesus pregando a tríplice mensagem angélica. Como as pessoas aceitariam? Então, nós vemos que a Bíblia ela não se engana, né, com afirmações dela, né? O que foi no passado há de ser no futuro. E começando ali Jesus a falar, né, no versículo número 1, número 2, né, começou a ensinar dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, pois eles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurado, disse, são os que reconhecem a sua pobreza espiritual. Né? É um dos requisitos que nós precisamos reconhecer, né? Que nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Né? Uma das características lá do laodiceano, né? É dizer que sou rico, estou, e de nada tenho falta. Mas aqui não. É reconhecer a pobreza espiritual e sentem sua necessidade de redenção. O evangelho deve ser pregado ao pobre, não ao espiritualmente orgulhoso
e o que pretende ser rico e de nada necessitar. Ele é revelado, mas aos humildes e contritos, uma única fonte fora aberta para o pecado, uma fonte para os pobres de espírito. Então, ainda o primeiro requisito, né, da bem-aventurança. Depois continua, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Estudando, nós vemos que esse choro não é simplesmente um choro por tristeza, por um ente perdido, né? Um parente que se foi, um amigo, né, que a morte levou, né? Ou por alguma necessidade que está se passando. Não é esse choro que Jesus estava ensinando aqui. Diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por essas palavras, Cristo não ensina que o chorar em si mesmo tenha poder para remover a culpa do pecado. Não sanciona a suposta ou voluntária humildade. O choro a que se refere não consiste em melancolia e lamentação. Ao passo que nos afligimos por causa do pecado, cumpre-nos regozijar-nos no precioso privilégio de sermos filhos de Deus. Então, o que se refere a esse choro? Nessa tristeza? Ele aqui revela na página 300 do Desejado. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando os contritos ao pé da cruz. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram a angústia. Então, esse choro é quando nós recordamos o que Jesus passou pelos nossos pecados, sendo que ele não merecia, ele não tinha culpa, né? Ele sofreu tudo para que possamos, né, ter a redenção dos nossos pecados. Então, o choro que é aqui mencionado no versículo 4 se refere à tristeza, né, pela crucificação, pelo sofrimento que Jesus teve pelos nossos pecados. E continuando, nós temos bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Está escrito, as dificuldades que temos a enfrentar podem ser muito minoriadas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepormos aos menosprezos e às repulsas, aos aborrecimentos a que diariamente expostos, e esses deixarão de nos lançar sombra sobre o espírito. No mundo que nós vivemos, irmãos, a humildade ela está quase extinta, né? Porque hoje as pessoas vivem de uma aparência, vivem de uma grandeza, né, que na verdade não tem, né, é algo passageiro, que a morte logo leva, né, e a humildade está quase escassa, infelizmente, né? Não temos que pedir muito a Cristo que trabalhe, né, através do Espírito Santo em nossos corações, para que sejamos humildes e não exaltados, né? Não é ter essas bem-aventuranças, essas qualidades mencionadas aqui, não é algo fácil, só que também não é algo impossível. Jesus fez o impossível para que possamos, sim, fazer parte, né, nos encaixarmos aqui a esses moldes. Então, nós precisamos isso, procurar essa humildade, né, estar a cada dia lutando contra o eu, né, contra o mundo, as coisas carnais que
que aqui existem, né? Versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O sentimento de própria indignidade levará o coração a ter fome e sede de justiça. E esse desejo não será decepcionado. Os que dão lugar a Jesus no coração compreender-lhe-ão o amor. Todos quantos anseiam ter a semelhança do caráter com Deus serão satisfeitos. O Espírito Santo nunca deixa sem assistência a alma que está olhando a Cristo. Ele toma do que é de Cristo e mostra-lhe. E se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessa, até que a alma esteja conforme a sua imagem. O puro elemento do amor dará expansão à alma. Então, nós vemos aqui, né? Buscar ter a sede de justiça, né? Fome e sede de justiça, não a nossa. Né? A nossa é como trapo de imundícia, né? Mas a justiça de Cristo. E continuando, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, né? Ou seja, os mansos, né? Quão difícil, né, irmãos? É fácil ser manso quando estamos somente sós, né? Mas no convívio com as pessoas, né? Não é fácil. E é uma coisa que a nossa mensagem, né? A mensagem da igreja, ela não falha. É sobre alguns pontos que nós precisamos para adquirir isso. Então, quando é pregado a vida no campo, né, a vida no campo ajuda nós termos esses requisitos. Porque a vida agitada numa cidade, quando nós vivemos nessa correria, né, isso atrapalha, isso tira tira a paciência de cada um. A vida no campo, né, não tem estresse algum. Isso é indiscutível, isso é a palavra de Deus afirmando isso. E nós temos aí pessoas hoje no mundo que, sem religião, né, sem ter o cunho religioso, eles atestam que a vida no campo seria a melhor para eliminar todo tipo de estresse, né? Sem falar que as pessoas estão perdendo o equilíbrio, né? E se cometendo suicídio, né? Devido a essa vida, né? Essa vida agitada que nós levamos. Né? Outro ponto que a nossa mensagem se encaixa nisso é a temperança. É o nosso modo de viver, comer, né? Se alimentar, que também vai ajudar, né? A sermos pacientes, né? A termos um coração de misericórdia. Então, tudo isso que nós pregamos vem nos ajudar. O misericordioso encontrará misericórdia, e o puro de coração verá a Deus. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual de modo que os homens não podem ver a Deus. Se o Senhor pode perdoar o arrependido pecador, perdoa, embora perdoada, porém a alma fica prejudicada. Toda impureza de linguagem ou pensamento deve ser evitada, e aquele que quer possuir clara percepção da verdade espiritual. As palavras de Cristo, todavia, abrangem mais a isenção da impureza sensual, mas a ausência daquela contaminação cerimonial que os judeus tão rigorosamente evitavam. Bem-aventurados, o versículo 8, os limpos de coração, né, porque verão a Deus. E o versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz de Cristo provém da verdade.
harmonia com Deus. O mundo está em inimizade com a lei de Deus. E os pecadores acham-se em inimizade com o seu Criador. Mas o salmista declara: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Os homens não podem fabricar a paz. Os projetos humanos para a purificação e erguimento dos indivíduos ou das sociedades deixarão de produzir a paz, visto como não atingem o coração. E é o que nós vemos no nosso mundo hoje, né? Não há paz. Há sempre guerras, né? Discórdias por qualquer tema, né? O homem, o ser humano, não consegue mais viver em paz. Então, bem-aventurado, feliz aquele que encontra a paz no Senhor, né? Aquele que tem aquela paz de consciência. Nós vemos os discípulos ali, podemos ver que todos ali foram mártires, né? Menos João, que morreu de morte natural. E nós vemos que eles mesmos, como o apóstolo Paulo, eles tinham a paz, né? Estavam tranquilos, né? Mesmo em lutas e adversidades. E a última bem-aventurança: bem-aventurados perseguidos, né, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Diz que bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, mentindo, dizerem contra o mal, contra vós por minha causa. O mundo ama o pecado e aborrece a justiça. Foi essa a causa da sua hostilidade para com Jesus. Né? O Evangelho ensina, mostra que Jesus ele só fez o bem. E mesmo assim, quando ele ensinava, né, as pessoas queriam apedrejá-lo, matá-lo, né, como fizeram. Né? Porque pregava a verdade, a justiça, né? E mesmo assim, porque o mundo ele ama o pecado e não a luz, né? Eles queriam, na verdade, a escuridão, as trevas, e a luz não. E nós sabemos que nós, sim, somos hoje, né, caluniados, perseguidos, né, aí, contra essa mensagem verdadeira que nós pregamos, né, mas chegará ao ponto também de sermos ali, quando sair do decreto, né, dominical, por causa de nossa fé, da guarda do Santo Sábado, nós iremos passar tudo isso, né? Mas como diz o versículo, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, felizes seremos se formos perseguidos. Se nós não formos, alguma coisa está de errado, irmãos. Na verdade, se nós não formos perseguidos, nós iremos perseguir, né, o povo de Deus. E nós vemos, então, que essas bem-aventuranças, esses ensinamentos de Cristo, né, e continuando depois o capítulo, tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6 de Mateus, traz ali ensinamentos de uma sabedoria, né, que ser humano nenhum poderia. Né, somente Cristo, somente Deus, o Espírito Santo, né, para nos trazer essa sabedoria, esses ensinamentos que nós necessitamos, né? E esses ensinamentos só vão trazer bênçãos, alegria no nosso viver, né? A gente mudando nossos hábitos a cada dia, nós conseguiremos, então, nos encaixarmos, nos enquadrarmos aqui nesses requisitos. Que possamos, a cada momento, irmãos, estarmos aqui refletindo mais e mais na palavra de Deus, estudando, né? Tomando mais tempo nesse mundo, né? Nessa correria que vivemos, nós temos que, sim,
reservar mais tempo para a leitura e principalmente para a oração, né? A nossa conversa com o nosso Pai Celestial, né? Nós só iremos colher bênçãos, né? De nós termos hábitos, né? De manejar a palavra e de orar, né? Sempre. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Nesta noite, que possamos a cada dia estarmos confiantes no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É meu desejo e oração a todos. Amém.